aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao mais novo lançamento do G-Idol. O grupo lançou seu segundo álbum de estúdio, denominado Two, literalmente agora há pouco que elas lançaram. Então eu tô bastante ansioso para reagir e analisar com vocês ao novo álbum do G-Idol aqui no canal. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Galera, faltam 5 inscritos para eu literalmente conseguir chegar à marca dos 18 mil. Então, por favor, se você tiver alguém para recomendar esse vídeo, ou sei lá, se inscreve aí na sua conta fake, por favor, porque eu ficaria muito feliz de chegar nessa marca. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Uh, Caramba, super produção. Eu não cheguei a ver os teasers. I Never Die. Uh, Nossa. Ó, bolo com card. Ela é Cleópatra. Nossa, oh my god. É você? Nossa, olha isso. Olha essa guitarra. Uh, Nossa, olha isso, os efeitos visuais. Esse pré-refrão com essa guitarra. Iremos conversar muito sobre isso, ok? Eu fiquei empolgado com isso porque eu não esperava. Ela tá de Cruella, né? Aparentemente, cada uma das integrantes está representando uma figura feminina forte, né? A gente teve Cruella de Vil, né? Cruella, a Rainha de Copas de Alice, que é a Shua. Que mais que a gente teve ali que eu consegui lembrar? Athena, né? Na verdade, a Minnie que tava de Cleópatra, né? Athena é a Soyeon. Quem mais? Medusa também, né? Não, a Minnie tava de Medusa. Medusa das cobras, né? Cleópatra é outra coisa. Enfim, vamos continuar. Mas deu pra pegar esse feeling ali. E bastante referências, né? Alguns elementos do videoclipe lembraram muito as eras antigas do Idol. Tipo ali o bolo. Aquele bolo parece muito aquele bolo de Tomboy, só que Queen Card, sabe? Enfim. Uh, Blackpink são vocês. Uh, Nossa. Frita. Caramba. Isso. Não sei nem por onde começar, galera. Tipo, fiquei super surpreso. Estou muito surpreso com o resultado da música como um todo. De certa forma, eu não achei que elas iriam seguir por esse caminho do EDM aqui, que é algo diferente pro grupo, porque
A gente nunca teve uma faixa tão direta assim no EDM. Eu quero começar a falar diversas coisas. Eu literalmente não falei nada no MV pra prestar atenção, porque é um MV que tem bastante informações ao mesmo tempo, né? Então eu tenho que prestar atenção na letra, tenho que prestar atenção nos elementos da produção, né? Então eu fiquei bem quietinho porque realmente é um MV que transpassa uma mensagem visualmente falando e também liricamente falando, né? Então, o Idol sempre traz essa coesão musical como um todo, né? Como se fosse um pacote completo. O que eu gostaria de começar a falar sobre Super Lady é que a música, ela justamente inicia com esse baixo fundido com esses sintetizadores bastante pulsantes no primeiro verso da música, ali na parte da Seion. Então cria uma abertura bastante carregada de energia, o que é um elemento muito interessante, porque se a gente for comparar com músicas anteriores do Idol, geralmente os versos iniciais eles começam super normais assim, que justamente eles vão se desenvolvendo para chegar no refrão bastante brilhante ou explosivo, como por exemplo a title track anterior, Queen Card. Então, a combinação desses elementos agora aqui, ele estabelece justamente um tom bastante empolgante e cativante para a introdução da música. Então, os vocais da Seion no começo se destacam logo de início. Então, é um ponto super positivo para a música que me chamou muita atenção. Tipo, meio que, por exemplo, eu tava esperando uma construção um pouco mais calma. Por isso que eu fiquei tipo, meu Deus, sabe? Já jogaram toda a energia de uma vez na nossa cara, sabe? E o que fala desse pré-refrão, galera? Esse pré-refrão pra mim é a melhor parte da música e eu não esperava que as influências do rock ainda estariam ali. A gente sabe que o Idol, desde Tomboy, as influências do rock é algo que sempre esteve dentro dos mini álbuns do grupo, né? Às vezes não tão nitidamente e às vezes nitidamente. Então alguns elementos que sempre estão ali presentes. Então esse pré-refrão com esses acordes de guitarra e esses vocais mais rasgados da Yuki e da Mion, cara, eles constrói justamente um clímax muito poderoso que justamente nos prepara e transita para esse impactante EDM que se segue justamente no refrão, sabe? Então, a construção da música, ela é muito consistente, ela é muito sólida, sabe? Mantendo justamente a gente preso a ela, sabe? O que que vem a seguir é uma intensidade muito louca. E eu acho que essa batida do refrão aqui, ela é habilmente dosada, eu diria. Porque evita justamente essa armadilha de se tornar, por exemplo, um refrão excessivamente genérico, o que é muito legal e o que tem acontecido muito em lançamentos dos grupos atuais, né? Às vezes a gente cai nessa superprodução que entrega a música muito genérica de certa forma. Então o que eu quero dizer aqui é que o grupo, ele opta por entregar uma energia que não se perde em elementos de produções desnecessárias. Então elas dosaram muito bem para entregar ali, ó, EDM e é isso, sabe? E essas influências do EDM, cara, esse videoclipe lembra toda a segunda geração, sabe? Então, é um tipo de gênero, né, a música eletrônica, que remete diretamente à segunda geração do K-pop. Por exemplo, vendo agora o MV, eu lembrei muito de Tara e 21. Então, sabe, eu acho que é muito importante essa conexão com o passado, porque adiciona justamente uma camada de nostalgia e familiaridade à música. E de certa forma, eu fiquei pensando, esse álbum que se apresenta esse conceito é um conceito muito, muito fresh diretamente para pro idol, né, de falar as coisas diretamente assim. Geralmente elas utilizavam muitas metáforas. Isso me faz pensar em como essa conexão com o passado pode ser feita também de uma forma direta para se conectar com fãs mais velhos, sabe? Porque o grupo está tentando justamente transitar para essa imagem mais madura, sabe? Que a gente vê o grupo evoluindo de álbum para álbum. E, por exemplo, isso influencia a música do Idol também, né? A gente teve Nude, a gente teve Queen Card e agora Super Lady. Então, é muito engraçado. Não engraçado, é uma estratégia muito boa, de certa forma. Mesmo que não seja a intenção, pra mim tá passando isso, sabe? E uma coisa que eu gostaria de destacar é que eu não acredito que esse seja o refrão mais forte do grupo em questão de title track, sabe?
De certa forma, eu achei um pouco monótono se comparando a lançamentos anteriores do grupo. Então, porém, a produção da música tá muito bem polida, tá muito bem feita. Então, de certa forma, entrega uma dinâmica que eleva esse refrão, sabe? Especialmente durante esse breakdown que precede o clímax da música, que é muito legal. E essa mudança na batida justamente traz esse estilo da YG, né? Eu acho que todo mundo lembrou, de certa forma, isso, porque acaba lembrando um pouco o som do Blackpink, só que, de certa forma, elas fizeram de uma forma muito. Elas conseguiram utilizar muito bem a fórmula que a YG usa, sabe? Para um grupo que nunca fez isso, elas fizeram muito bem. E além disso, a música, como a gente pode perceber, ela tem diversos ritmos diferentes na sua influência e ela se destaca também porque tem uma produção, tipo, ela se destaca musicalmente por ser muito centrada no hip hop. A gente pode perceber isso, né? A gente tem mais ênfase no hip hop aqui no que no próprio eletropop que é presente no refrão. Então, de certa forma, isso adiciona uma nova dimensão ao repertório do grupo, porque ela é bastante diferente nos aspectos de construção, como por exemplo o Nude também, que é bem legal. E de certa forma, eu até quero destacar isso que é evidente que, de certa forma, a Soyeon, muito esperta, ela aproveitou elementos de outros grupos aqui, né? E os adaptou de forma eficaz. Isso que eu queria falar ali com respeito a essa construção típica da YG. Ela conseguiu adaptar muito bem ali para a proposta que o grupo queria passar nessa música. E é isso que eu gostaria de falar também. Por ser um som que lembra muito a segunda geração, eu acho que pode estranhar de certa forma quem tá muito. Tá escutando muito esses grupos novos, sabe? Os grupos da quarta geração, que tem uma vibe totalmente diferente. Eu acho que de certa forma, o Idol atualmente é o único grupo que ainda mantém essas raízes das origens do K-pop ali, na sua personalidade, na sua musicalidade. Quanto mais tempo passa, é mais difícil a gente ver isso, né? E eu acho que elas fizeram muito bem. Por mais que estranhe, por mais que talvez não hite essa música, eu acho que elas estão no caminho certo. Porque não é só tudo sobre hitar também, tá ligado? Enfim. E liricamente falando, eu acho que, bom, a música é uma homenagem às mulheres, né, ao redor do mundo e destaca essa força. Eu acho que a primeira. Eu não sei, eu acho engraçado, sabe? Tipo, Super Lady tem uma crítica social bem mais forte do que o Wife, que tem aquela dualidade. E não foi bloqueada e o Wife foi, sabe? Enfim, a Coreia funciona de uma forma muito doida, sabe? Tipo, elas vão promover isso e a mensagem daqui é bem mais direta do que o Wife, sabe? De certa forma. Porque o Wife tem a dualidade que a gente pode interpretar como uma crítica social, né? Mas também como ali uma música sexual, né? Mas enfim. E aí é isso. E aí, visualmente falando, tá muito bonito. Tem várias referências. Eu gostei muito da coreografia. Dá um impacto bastante forte pra ela. E ali as representações visuais das integrantes, as, as influências não. As referências também, né? Lembrou muitas eras antigas do grupo ali. O que é muito interessante. Lembrou, na verdade, Oh My God. Queen Card e, de certa forma, Nude, aquela hora que a Shua subiu em cima de um bolo, me lembrou um pouco a estética de Nude, que são eras super fortes do grupo, né? Enfim, eu acho que essa pose delas de badass lembra muito Tomboy também. Bem legal. Porque isso só nos mostra quão a essência dela sempre está presente nos trabalhos dela. E justamente cria essa conexão com as eras anteriores do grupo, que é muito importante, né? Geralmente a gente vê totalmente grupos sem coesões, de comebacks em comebacks, e o Idol sempre tá ali mantendo isso. Eu acho que a gente tem essa consistência justamente porque é sempre a Soyeon que dá. ah, que tá por trás ali dos conceitos, né? Então, cria essa consistência juntamente com as meninas. Então é isso. É uma música que definitivamente tem muitas camadas de significado e simbolismo, a composição, e eu acho muito importante, porque como eu disse em Wife, transpassou a barreira musical agora, sabe? Eu acho que é importante o que elas estão fazendo, de certa forma, e eu tenho muito medo, na real, pela Coreia ser um país machista, o que pode acontecer com o grupo, tá ligado?
se, de certa forma, vai ser bem aceito também lá. Enfim, espero, vamos torcer pra que seja, né? Enfim, vamos para Revenge. Uh, uh, uou! Eu tô muito surpreso com esse disco, isso tá me deixando feliz. Uh, meu Deus! Elas são vingativas. Eu queria muito destacar que eu realmente valorizo muito esses elementos que foram colocados na introdução da música. Esses elementos de sopro que iniciou a música dá super uma atmosfera de jazz, sabe? Parece que eu tava, de certa forma, sei lá, imerso em um filme em que, sei lá, as integrantes estavam abrindo uma bebida e fumando cigarro, tá ligado? Tipo, nesses filmes mais antigos. Beleza, vamos continuar. Nossa, esse refrão é muito bom. Daquele dia em diante me mantive enterrado na escuridão. A letra é forte, né? Potente. Cara, e, e nessa intro também a gente teve esse riff de guitarra groovado. Muito legal. Muito legal. Meu Deus. Que justamente nos guia pro pré-refrão. E aí o pré-refrão, tipo, a guitarra assume esse papel mais pesado, que a Mignon também é interessante, nessas partes que a guitarra mais pesa, estão deixando a Mignon ou a Yuki. E aí cria uma tensão crescente que nos prepara pra esse refrão bastante pop rock, sabe? Eu tô surpreso, porque eu não achei que elas iriam trazer as influências do pop rock tão evidente que a gente tem em Super Lady também, ali no pré-refrão. Engraçado, sabe? Porque proporciona uma dinâmica bastante interessante. Uou! Eu só queria, tipo, destacar que essa melodia do rap do Senhor aqui é um outro destaque na música, porque me traz muito à mente a melodia, aquela melodia cativante que foi bastante utilizada pelas integrantes numa parte específica de Roa, do iBurn, principalmente ali no segundo verso de Roa. É, é uma coisa mais falada, sabe? É o rap mais melódico. E que em Roa é muito presente ali nas influências do hip hop da música. Então me lembrou muito. E também é aquilo que eu falei em Super Lady. Essa conexão sutil entre as músicas adiciona uma camada de coesão ao trabalho do grupo, sabe? Demonstra uma consistência criativa. Eu acho isso bastante interessante. Vamos pra Doll, então. Parece muito Melanie Martinez, né?
Cara, essa música é facilmente uma continuação de Villain Dies. Eu juro por Deus, por conta dessa atmosfera sombria, mas também por conta da lírica, sabe? Parece uma continuação ali que nem a gente teve em Han e Han Alone in Winter e Hua. Sabe como se contasse uma história? Muito legal, muito legal. E essa sample de caixinha de boneco é muito interessante, porque justamente é o que ajuda a trazer essa atmosfera mais sombria pra música. E a música ela continua nessa, tipo, aprofundando a musicalidade do grupo com esses elementos pop rock que eu estou muito surpreso, estou muito feliz, sabe? Tipo, a música, ela inicia justamente com essa guitarra bastante cativante, que é fundida com essa batida forte. Muito legal, cara. Eu tô bastante surpreso. E a melodia do refrão é diretamente do pop rock, igual Revenge, sabe? Muito legal. E os pré-refrões, né, da música e tal, os outros versos, eles têm essa dinâmica de transpassar, né, de dar um enfoque maior ali nos elementos mais sombrios da faixa, esses sintetizadores mais sombrios também. Elas começaram Super 80 justamente contextualizando, né, o quão forte elas são, se autovalorizando, né, e que não vão deixar ninguém passar em cima delas. E o Revenge Doll continua essa narrativa, né? Que elas não vão deixar ninguém brincar com o sentimento delas e que elas literalmente estão com sede de vinganças de- por pessoas que realmente tentam fazer isso com ela ou machucar elas. Foda. Enfim, vamos lá. Muito bom. Olha esse riff. Delícia. Legal, essas camadas de voz. Ya, 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 ya. Uh, foda. Gostei das três até então. Muita consistência no disco. Uh, sintetizadores bastante grave, melodia rápida. Essa aqui veio diretamente de um disco do New Jeans. Uh,
Essa tem um clima bastante sonhador, né? É pra fritar essa. Chega até a ser um pouco experimental esse instrumental. Me, o nome do gênero me fugiu agora pra falar aqui pra vocês. Desculpa. Os vocais sussurrados. Eu acho que liricamente falando, não é nenhum teor amoroso que ela fala, mas é uma faixa mais inspiradora, sabe? Sobre você fazer o que você quiser fazer. Eu vou interpretar dessa forma, porque aí fica consistente na narrativa do disco do que pensar de certa forma. Bom, pode ser a dualidade da música também, né? Enfim, eu gostei da vibe de Vision, mas eu não achei ela tão marcante quanto as três músicas anteriores aqui do disco. Aqui, de certa forma, um pouco da energia que foi apresentada nas três primeiras faixas do disco foi um pouco sugada, mas tá tudo certo. Talvez seja justamente uma faixa de transição, porque agora a segunda parte do disco vai ser um pouco mais lenta, talvez. Vamos descobrir agora com Seven Days. Uma faixa um pouco mais mid-tempo também, veja. Riff de guitarra. Vocais bastante agudos na Mini. Ah, eu adoro esses vocais dela. Ué, Jaido, cadê a Super Lady? Cadê a Super Lady aqui, parça? Cadê Revenge Doll? Cadê? Como assim, Jaido? Me explica isso. Como assim? Hã? Tell me. Ah, eu lembrei o gênero que eu ia falar em vídeo, que tem um pouco aqui nas influências também, hyperpop. Essas duas músicas, elas têm uma grande influência do hyperpop. Eu estou tão obcecado pela forma que você respira. Super Larry, let's go!
Eu não gostei desse elemento de hyperpop, essa tendência de hyperpop aqui na música. Eu acho que tira um pouco desse clima melancólico que elas querem passar aqui, sabe? Vision não, desculpa. Seven Days, ela apresenta justamente esse riff de guitarra cativante que se funde perfeitamente com esses sintetizadores vibrantes, né? Então cria uma atmosfera sonora bastante envolvente e cativante. E esse riff de guitarra, ele é bastante distintivo desde o início da música, isso é óbvio, né? Então, para a música, proporciona uma base sólida e envolvente para a faixa que ajuda elas transmitirem nos vocais uma melodia mais melancólica, sabe? Só que eu acho que eu não gostei desse elemento do hyperpop aqui, que fica esse elemento aqui, ó. Sabe? Eu acho que atrapalha. Então, não gostei dessa música, assim, por conta desse elemento, sabe? Porque a melodia é bonita, é bastante cativante, porque adiciona um pouco. Adiciona dinamismo e energia à música, sabe? Porém, eu não gostei desse elemento em particular, comparado com as outras. Vision, por exemplo, é uma faixa que sabe explorar muito bem. Mas eu penso que esse elemento aqui não ficou legal. Me incomodou. E essa nem precisaria estar aqui também, né? Porque corta totalmente a narrativa do disco. Eu vou me fingir de cego aqui. Brincadeira. Música sobre transar, talvez. É isso. Vamos interpretar como se elas estivessem usando as pessoas agora para transar, não é mesmo? Não foi minha favorita. Vamos pra próxima. Page. 오늘도 아침엔 입에 빵을 물고 똑같이 하루를 시작하고 온종일 한손엔 아이스 아메리카노 피곤해 죽겠네 지하철 속 이 장면 어제 꿈에서 봤나 Parece abertura de anime. Dreamcatcher são vocês. Dreamcatcher, New Jeans Vision, Dreamcatcher Fate. Uh, que delícia a melodia da música. Ah, ah. Elas têm essa mania, né, de fazer isso, de contar a história do álbum do final pro início. Se a gente for interpretar assim, faz sentido. Delas se apaixonarem, a pessoa acabar com elas mais uma vez. E aí elas tirarem força desse fim. Aí faria super sentido também. Vamos ver como vai. Mas é que a última faixa do disco é a Wife, sabe? Então corta a narrativa de certa forma também. A Wife teria que estar no início também. Idol, idol. Essa. Eu adoro músicas que tem elementos musicais de banda mesmo. Dá uma sonoridade bastante vibrante e diversificada.
표정을 하고 흔적 오, 없는 귀여워하고 과거의 미래의 차원의 세계의 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 하늘이 que delícia essa música. 무너졌던 눈 앞이 붉어져도 다시 놓쳐버리는 것만 같아 괜히 이상하게만 굴 것만 같고 그냥 지나치는 게 나을 것 같아 나는 생각은 다 질색이니까 아니야 지나치는 게 나을 것 같아 나는 아픈 건 다 질색이니까 Bonitinha a letra. Adorei a música, de verdade. Eu adorei a música. Eu adorei que elas usaram elementos de banda. Porque, cara, a música, como eu disse, tem essa riqueza de nuances, texturas. Então, dá ênfase pra essa interação entre os instrumentos, sabe? E uma melodia dinâmica e cativante. Muito legal, muito legal. É, elas se apaixonaram. Não tá tão coesa essa segunda parte do disco. É um ponto negativo isso. Mas let's que let's. Vamos pra Rowley, a última faixa, porque o Wife eu já analisei aqui no canal, né, galera? Oh, Yeah. I just wanna kiss and go. I just wanna feel the mood. Yeah, don't you know I rock? I'ma hit the brand new diamond. Rocking like a star. Do you see my living at night? Yellow fingers. ah, Things like por isso que elas vão conseguir performar essa também em programa de variedade. Elas utilizam marcas, né, nomes de marcas. $1,000,000 and I work it out. Switch your time while I swerve it now. Just popping high, we got your homies down. It's gonna swerve it now. It's gonna swerve it now. Sit up and you watch my freaking crew. They ain't give a second chance, it's true. Flop on your block, hey you move. Mommy said I need to check the bank and twerking. I roll it in my bag, Uh, honey on my sack. I just wanna freaking love with you. I just wanna rock, I just wanna love with you. Roll it in my bag, honey on my sack. I just wanna freaking love with you. I just wanna rock, I just wanna love with you. The light, be fine. Oh yeah, and I see the light. uma coisa que vocês vão concordar comigo. Essa funcionaria muito bem no hit. Nossa, essa casaria muito bem com mais Row ali na vibe. Muito, nossa. Essa aqui tá no disco errado. Tinha que ser no disco passado. Se deixasse, ela tivesse o controle criativo de hit, provavelmente teria uma música nessa vibe. Be fine, alright. Yeah. Alright. I always end up issues, but I don't give a sh. Uh. Make the money with my body, baby, don't doubt me. I don't check cheers, you see my rollie. Red 5 diamonds, we keep shining bright. Sit up and you watch my freaking crew. They ain't give a second chance, it's true. Eu gostei da música. Hey, you move. Tem influências de hip hop contemporânea, assim. Diferente das músicas que o grupo explora com as influências do hip hop. Eu gosto desse ritmo dinâmico que a música tem. Indicar que tem. Isso, que indica que a música tem uma energia pulsante variada, sabe? Tem uma fusão única de elementos assim. Legal. Chegamos ao fim do segundo álbum do Idol. É um disco bastante consistente que realmente mostrou um novo lado das meninas, que eu estou bastante surpreso e feliz, porque eu acho que esse disco é um
de certa forma, eu acho que esse disco vai ser um divisor de águas na vida delas, principalmente pela title track. Mas eu gostei bastante, ainda mais pelas influências de rock alternativo que elas colocaram nas faixas. Literalmente, elas exploraram isso muito bem aqui, o que eu fiquei bastante feliz até em Super Lady, sabe? Conseguiram fundir as influências do rock alternativo com o EDM, o que eu adoro, né? Fazendo ali até ali um rock eletrônico, de certa forma, ali no pré-refrão da música. Eu acho que é um disco muito importante e é bem consistente ele. Ele, como um todo, tá bem fechadinho sonoramente falando. Agora, liricamente falando, ele se tem seus pontos fracos ali, né? Com relação à tracklist, eu acho que poderia, é, é, poderia ter algumas faixas estarem em outros lugares, né? Mas tudo bem, faz parte. De certa forma, eu gostaria que esse álbum tivesse um pouco mais de faixas, na verdade. Eu senti um pouco falta disso. É... E é isso. Eu não tenho muito o que falar sobre esse disco, porque, como eu disse ali em Super Lady, eu sinto muito que é um disco de transição pro grupo, sabe? Eu tô ansioso pros próximos comebacks delas. Eu acho que é um disco consistente, maduro, adulto também. Eu acho que os assuntos aqui foram bastante pertinentes, se diferenciando até de outros grupos de K-pop, sabe? Os meus destaques aqui vão literalmente para Revenge, Doll, Seven Days. Eu gostei de Rolly e Super Lady. Eu acho que essas músicas, assim, conseguem entregar um diferencial, sabe? Elas são marcantes, assim. Vision, eu gostei dela, mas não gostei a ponto de achar um destaque dentro do disco. Como eu disse, Vision meio que diminui um pouco a energia do álbum que volta em Seven Days, saca? Então, é isso. O que vocês acharam desse comeback? Deixa aqui nos comentários. Peço perdão, tá um pouco. Eu não tô desanimado nem nada, eu só tô um pouco cansado, porque eu voltei de viagem hoje e já vim gravar. Então não tô 100% assim, mas espero que vocês tenham aproveitado bastante o vídeo, tá bom? Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigado e falou!